Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 23 de abril de 2024 e no dia de ontem nós acabamos por fazer um aporte em Banco do Brasil. E nós vamos contar como tudo isso aconteceu e verificar se nós fizemos um bom aporte e se a ação veio a se oferecer. Aqui embaixo nós temos registrado o movimento de ontem, veja. Dia 22 de abril de 2024, nós colocamos uma ordem a R$ 27,35 para comprar aqui no mercado fracionário, Banco do Brasil, 36 ações. E compramos 33 ação no momento em que colocamos, não desceu mais do que isso, por isso a nossa ordem foi executada parcialmente, como você pode ver aqui à esquerda. E se você já está acostumado aqui com o canal, você sabe que a primeira coisa que nós fazemos é o registro da compra. Não é nessa ordem que nós chegamos à conclusão de que podemos comprar, mas a ordem como nós mostramos, o método que aplicamos aqui no canal segue essa linha. Então veja aqui, ó, no dia 22 de 4, a R$ 27,35, saímos de 5.012 ações a 5.045, portanto, adquirimos mais 33 ações. Depois nós olhamos essa compra do ponto de vista do preço. Aqui em cima nós temos os proventos que foram pagos pelo Banco do Brasil desde 2017. Nós vamos registrando esses valores. Aqui já estão atualizados por conta do desdobramento que o Banco do Brasil fez. Esse desdobramento ocorreu aqui no dia 16 de abril de 2024. Veja aqui. Nós duplicamos o número de ações aqui de 2.406 ações, passaram para 4.812 e o preço ele cai pela metade em relação ao fechamento do dia anterior. Aliás, nem foi do dia anterior, né? Sim, é do dia anterior, só que aquele registro que eu estou ali não é do dia anterior, aquele foi da minha última compra. Então, o preço da ação desceu pela metade também. Então a gente teve que fazer todos esses ajustes e veja aqui, ó, na média dos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou R$ 1,50 por ação, agora já com as ações desdobradas, que é esse valor que fica aqui em cima. Com isso a gente calcula o preço teto da média dos últimos 5 anos, R$ 25,07, ou seja, nós pegamos o valor dos proventos e dividimos por 6%. Quando dividimos por 6%, chegamos a 25,07. E por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Mas também nós levamos em consideração o valor pago pela ação no último ano, R$ 2,28 aproximadamente, o que nos dá um preço teto, pela mesma fórmula, de R$ 38,13. Se nós considerarmos um crescimento médio composto da evolução da ação, a gente até pode considerar a possibilidade aqui de um preço teto de R$ 40,21. Com isso, fazendo a média dos preços tetos, mas não de todos, eu fiz a média aqui do 38,25 porque aquele 40,21 ele saiu demais da nossa curva. Então, fazendo a média de 38,25, nós temos um preço teto médio aqui de R$ 31,60, que ele é colocado aqui embaixo nessa caixinha em amarelo. Mas assim como nós analisamos o preço teto, olhando para o passado, a gente também gosta de trabalhar com as nossas projeções. Então a gente tem uma projeção aqui para 2024 de um lucro líquido de 34,8 bilhões aproximadamente, o que pode permitir que o Banco do Brasil pague R$ 2,18 por ação. Veja que ele é menos do que em 2023. Vou fazer algumas considerações, não necessariamente nesse vídeo, sobre o porquê que eu acho que pode reduzir, mas um dos motivos que é possível se levar em consideração aqui é porque nós temos uma visão muito conservadora com relação a o que pode acontecer com as nossas ações na Bolsa. Então a gente joga sempre para baixo para não gerar uma expectativa exagerada e depois nos frustrarmos mais no final. Mas veja que se nós pegarmos esse dividendo projetado e dividirmos por 6%, nós vamos chegar aqui a um preço teto de R$ 36,36. Assim, daquela nossa tabela de múltiplos de indicadores fundamentalistas que nós montamos trimestralmente, a gente faz para todas as ações que fazem parte da carteira, nós trazemos todos aqueles números para cá, o número de ações que o banco possui, o payout que nós estamos trabalhando, 35,84, embora o banco tenha declarado 40%, a gente gosta de dar sempre uma retraída.
o lucro líquido que nós estamos projetando, e em cima disso, o dividendo a ser pago, R$ 2,18, o que dá esses R$ 36,36 por ação, encerrado o exercício de 2024. E veja que o preço que nós pagamos pela ação, R$ 27,35, é menos do que quando olhamos para o passado, que esse aqui é o mais importante de todos. Por que ele é o mais importante? Porque isso aí já aconteceu. E também ele é menos do que o preço que nós projetamos de R$ 36,36. Isso quando nós olhamos do ponto de vista do preço. Agora, também é interessante mostrar o nosso racional por trás dessa compra, que a gente utiliza aqui com base no patrimônio líquido, que registrou no final de 2023 173 bilhões e meio aproximadamente. Com isso, veja que, considerando o número de ações já desdobradas, que agora o Banco do Brasil passa a ter 5 bilhões e 700 milhões de ações aproximadamente. Então, pegando o patrimônio e dividindo por isso, o valor patrimonial por ação ele fica aqui em R$ 30,29. Considerando aqui o preço da ação, que nós compramos a ação R$ 27,35, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação fica em 0,9. Esse número abaixo de 1, ele nos dá dois indicativos, de que a ação realmente possa estar barata e que o risco de nós comprarmos a ação do Banco do Brasil, ele fica bastante reduzido, muito reduzido, porque nós estamos comprando por um valor abaixo do seu valor patrimonial. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 4,49, ou seja, comprando a 27,35, e em função do lucro que nós projetamos, aqui em função do lucro líquido, não é em função dos proventos, nós receberemos aí em torno de 4 anos e meio aproximadamente. Então, em pagando esses R$ 2,18 que nós projetamos para o exercício de 2024, e o preço que nós pagamos pela ação, R$ 27,35, nós vamos chegar aqui a um dividend yield de 7,98%, o que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E isso tudo forma o nosso racional por trás da compra. Então, o que nós fazemos é mostrar o que tinha na nossa cabeça ao tempo em que fizemos a compra. Então, no dia 22 de abril de 2024, compramos 33 ações a R$ 27,35. Com isso, o que nos motivou foi a hipótese de um dividend yield de 7,98%. Veja que esse dividend yield está aumentando desde 2 de abril de 2022, quando começamos a fazer mais compras do Banco do Brasil. Nós tínhamos parado por um bom tempo. E trazemos para cá o PL, que é o tempo para nós recuperarmos esse valor em função do lucro líquido, e o PVPA, indicando aqui a possibilidade da ação estar barata e o risco reduzido em comprar Banco do Brasil. Como o nosso preço teto, quando olhamos para o passado, foi de 31,6, a gente sempre pega o menor deles, que é justamente para baixar mais o nosso preço teto, indicando aqui, pagando R$ 27,35, compramos a um bom preço o Banco do Brasil. E finalizamos atualizando a nossa tabela de metas para os anos de 24 a 25. Então, para Banco do Brasil, a gente tem uma meta, quando fechar 2025, de 5.992 ações. Já estamos a 5.045, estamos a 84,20% da meta, necessitando mais 15,80%. O que acontece é que esse valor aqui, que é a nossa meta em termos de receber mensalmente durante o ano de 2024, R$ 3.735, ela sempre vai aumentando um pouquinho toda vez que compramos novas ações. É mais ou menos como a cenoura na frente do burro. Eu sou o burro nesse caso. E aí o que acontece? Nós vamos correndo atrás dessa meta, vai aumentando o nosso número de ações e nós estamos sempre dispostos a ficar buscando cada vez mais esse valor. Então nós já chegamos na média mensal de 2024 a R$ 1.507, estamos a 40,36% da meta. Ontem ainda foi anunciado proventos a serem pagos por AES Brasil. Então, no próximo vídeo nós vamos rever o que nós temos de projeção de proventos para o mês de maio, né? O mês que está se aproximando agora, hoje é 23 de abril de 2024, e o que nós temos para receber, inclusive até a gente pode fazer uma projeção de como isso vai ficar fechando
os primeiros 5 meses de 2024. E todos os valores que nós recebemos, nós compramos novas ações. O que está acontecendo aqui, eu já fiz até o lançamento, a bolsa está caindo agora nesse momento, eu já fiz um novo lançamento de ação, de ordem para compra de ação do Banco do Brasil. O banco vem caindo, eu vou comprando, ele vem caindo, eu vou comprando. Eu tenho uma aplicação mensal, que faz parte da meta do canal, eu tiro dos meus, por exemplo, dos meus proventos normais, tá? Das minhas receitas normais, como por exemplo o meu salário. Então tem uma parte lá que eu separo para fazer compras mensais. Independente do que aconteça, eu pego o que tem de melhor e compro. E aquilo que eu recebo de proventos, se não tem nada se oferecendo, eu vou guardando dentro de uma reserva de oportunidade. E parece que a forma como as coisas estão se comportando, estão surgindo as oportunidades. Portanto, eu não vou comprar tudo de uma vez, não sei até onde vai descer essa bolsa, mas à medida que vem caindo, eu vou fazendo novas compras com essa reserva de oportunidade. E com isso, a gente vai adquirindo mais ações, essa quantidade maior de ações vai fazendo com que a gente receba mais proventos, e recebendo mais proventos, nós vamos construindo, a partir desses proventos, comprando mais ações, nós vamos construindo o efeito da nossa bola de neve. E um dia, aqui no caso do canal nós já atingimos, mas que um dia aquilo que nós recebemos da nossa carteira seja equivalente ao total das despesas gerais. No caso, eu estabeleci a carteira, as despesas aqui do escritório. Mas, quem sabe, né, a gente não estende para umas despesas mais amplas e a gente começa a viver, então, de uma forma independente do ponto de vista financeiro, que lá, no final das contas, é o objetivo com o método que nós aplicamos aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!